Bem, presidente, boa noite. Boa noite, vereadores, público presente, os que assistem a gente através do site da Câmara. Vou corrigir um erro. Na sessão passada eu esqueci, não lembro se alguém comentou, mas parabenizar a equipe que fez a limpeza do trecho do Morro da Cruz no dia 24 de abril, né? Um sábado. Eu estive lá no sábado durante o dia e realmente ficou um serviço muito bom. Eu penso que aquele trecho merece, assim como o cemitério, já fiz a indicação, alguém fixo, porque o Morro da Cruz hoje ele não é só um ponto turístico, ele é até para o pessoal de Nova Trento um ponto de lazer. É gente durante o dia caminhando, enfim, eu acho que precisa sim ser bem cuidado, né? A gente sabe que é difícil contratar, é difícil achar gente para preencher todas as vagas, principalmente nesse setor de limpeza, de manutenção, mas acho que temos que continuar tentando, né? Mas, enfim, parabenizar toda aquela equipe de maneira voluntária, passar o sábado, desde o início da manhã, fazendo aquela limpeza, aquele serviço, que ficou muito bem feito. Então, parabéns a todos que participaram. A respeito dos terrenos baldios, enfim, o acesso ao interior, eu ouço há anos em Nova Trento que tem um mês, uma época do ano, que se reforça a questão da limpeza, a roçada dos terrenos, né? Por quê? No interior tem a questão dos trechos de sombra, que se tiver muito mato, muita árvore, a estrada fica úmida, dá atoleiro, principalmente no inverno. E na cidade a questão da limpeza, até para prevenir animais, rato, enfim, essa desgraça, né? Então, talvez sugeria ao Executivo que faça uma campanha, se não me engano eu ouvi já alguma coisa esse ano, mas que se reforce, né, nos jornais, rádios, enfim, para que os proprietários, que na verdade a responsabilidade pela limpeza é dos proprietários dos terrenos, né? Tanto rural quanto urbano. Então a Prefeitura não tem condições realmente de fazer isso, né? Não é papel da Prefeitura, mas a gente tem que cobrar, né? Que seja com os fiscais, enfim. Precisamos sim conscientizar de que cada um precisa fazer a sua parte. Falar um pouquinho, na semana passada a gente fez uma visita à Assembleia em Florianópolis, junto com a ex-vereadora Elza. Levamos lá mais ou menos 20 e poucos ofícios solicitando recurso para algumas obras, alguns serviços aqui na cidade. Eu já estava com saudade de pedir, que eu costumo dizer que na outra vida eu era mendigo, né? Porque se tem coisa que eu gosto é pedir. E a gente voltou bem contente com o que a gente ouviu lá, porém ano que vem é eleição e a maioria do povo que está lá esperando a gente pedir, eles querem alguma coisa em troca, né? Que é apoio, que é voto. Então, enfim, vamos voltar lá, talvez essa semana, mas pode não ser papel na lei, né? Na lei não diz que o vereador tem que pedir recurso, buscar recurso, mas acho que é gostoso quando tu vê alguma coisa acontecer com aquilo que tu conquistou, com aquilo que tu conseguiu, né? Então eu faço isso com muita vontade, porque é um prazer muito grande ver alguma coisa acontecer que tu teve participação naquela ação, né? Então essa questão de buscar recursos, vou continuar, vamos de novo, provavelmente essa semana, procurar aqueles que a gente não encontrou na semana passada. A gente tem alguns compromissos, eu costumo dizer que eu não fiz promessa para ganhar voto, mas eu assumi sim alguns compromissos. Né? E por que não promessa e compromisso? Promessa é quando tu diz que tu vai fazer. E eu não fui na casa de ninguém prometer nada. Agora, algumas pessoas te pedem, né? O calçamento da minha rua. Vamos tentar. Se eu estiver lá, com certeza eu vou correr atrás. E aí tem gente que de vez em quando, o calçamento da nossa rua. Sim, calma, né? Para ter uma ideia, as emendas dos deputados estaduais desse ano vão começar a ser liberadas em novembro. Para o dinheiro ser liberado ano que vem, que é um ano curto, por conta da eleição.
Então, toda aquela burocracia que a gente já conhece, né? Mas se a gente ficar em cima e batalhar, com certeza, aos poucos as coisas vão acontecendo. Então, isso, na verdade, só para prestar contas, né? É uma coisa que a gente faz. E não esquecendo, né, domingo, Dia das Mães, deixar aqui os parabéns, um abraço forte a todas as mães, né? E, a princípio, agora, nesse espaço é isso, presidente. Muito obrigado. Bem, presidente, continuando, então, falar um pouquinho a respeito do Covid, né? Tiveram aí alguns acontecimentos no fim de semana na cidade, que repercutiu aí na região, acho que a maioria viu, né? Está em jornais e tudo. Então, aquilo que a gente fala, né, para o pessoal cuidar, para o pessoal evitar um pouquinho ainda, até que a vacina não chega para os mais jovens, né? Segurar um pouco ainda a onda, que logo esperamos que a coisa melhore um pouco. E falei ainda há pouco com a secretária Mari Montebeller a respeito da vacinação, sobre a fala que eu fiz na semana passada em relação à segunda dose. Então, segundo ela, o pessoal em Nova Trento, os nossos idosos, eles têm procurado, a grande maioria, a segunda dose. O que acontece às vezes é o município não receber a tempo no período para vacinar na segunda dose. Então, às vezes, o pessoal procura e o município não tem a vacina para aplicar. E todos sabem que a vacina ela é disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Então, o município não tem o que fazer, tem que aguardar a vacina chegar para poder aplicar. Mas, em relação à procura, a nossa gente, pelo que ela me falou, está de parabéns, está preocupada e está procurando, sim, a segunda dose. Então, isso deixa a gente contente, porque a gente sabe que hoje o que a gente pode fazer é vacinar e prevenir, né? Enquanto não chega a vacina, é prevenir, evitar aglomeração, aquela coisa toda que já está meio chato, mas eu gosto de ser chato no que precisa. E depois da vacina, então, quem tiver coragem, relaxa um pouquinho, né? Em relação à questão aí do ajudar o executivo e tal, eu acho que em 4 meses a gente fez bastante. E eu falo pelo período que eu passei no outro mandato aqui. Só o clima que está, eu acho que eu tenho a experiência do primeiro mandato e desse. Então, eu sinto que tem vontade, né? Esse grupo tem vontade e tem respeito também um pelo outro, né? Eu não sou de vir aqui bater em mesa, virar cadeira, não é o meu perfil, já falei disso. Não é medo de ninguém, porque se eu tivesse medo eu ficaria em casa, eu não colocaria meu nome à disposição para andar igual cachorrinho com o rabo no meio das pernas, né? É questão de respeito, né? Então eu espero, né, que continue assim ao longo aí dos 3 anos e meio que falta, e cada um no seu perfil, nas suas condições, eu tenho certeza que vai dar sim o melhor para o município. E às vezes a gente, quando cobra alguma coisa, eu também via isso quando eu estava lá em cima, né? Quando alguém da oposição cobrava, ajudava a gente a corrigir algum erro que a gente estava cometendo lá. Então, às vezes a gente vê como uma reclamação ou como, né? Claro que às vezes, dependendo de como tu fala, tu interpreta de um jeito, né? Mas quando a gente comenta alguma coisa, é porque está doendo em algum setor, em alguma localidade, tem algum problema. Então, quando a gente faz a indicação, quando a gente cobra, é para tentar melhorar, né? Não é, enfim, se a gente fosse pensar em oposição e pensar em não ajudar, a gente não faria uma indicação. A gente ia deixar a estrada ruim, a gente ia deixar o lixo espalhado. Nesse sentido, eu penso assim, né? E, com certeza, o nosso mandato vai ser, eu penso e sinto, nessa pegada que está indo, de cooperação entre a Câmara e o Executivo. Obrigado, presidente. Boa noite.